Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de cooperação judiciária, uma iniciativa que desburocratiza o cumprimento de atos e decisões judiciais. O objetivo é dar mais agilidade e eficiência aos serviços da Justiça. A cooperação judiciária foi instituída pela Resolução 350 do CNJ em 2020. Ela permite a colaboração entre órgãos do Judiciário e outras instituições e entidades, integrantes ou não do sistema de justiça, para a troca de informações e recursos que viabilizem a prestação jurisdicional. Ou seja, juízes e tribunais de diferentes níveis e estados são estimulados a apoiar uns aos outros para, por exemplo, obter e apresentar provas, ouvir depoimentos e fazer investigações patrimoniais. Para isso, podem compartilhar infraestrutura, tecnologia e equipes de servidores e auxiliares da Justiça. Antes da cooperação, cada tribunal tinha o seu próprio sistema eletrônico de tramitação de processos. Agora, o Judiciário vive um momento de unificação em torno do EPROC, o sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, como explica o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do STF. Tribunal de Justiça do Rio, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, todos ou já estavam ou estão migrando para o EPROC, e essa é uma primeira cooperação muito importante a ser noticiada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a socialização do EPROC com os diferentes tribunais e agora com a recíproca ajuda técnica em que cada um compartilha com o outro os aprimoramentos, e agora com a adesão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao EPROC e com o aporte dos recursos vultosos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem, eu acho que potencializa a capacidade de desenvolvimento. Outra experiência importante é o Acordo de Cooperação Técnica assinado pelo CNJ e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. O TRT4 desenvolve um sistema de inteligência artificial para a busca de precedentes. O ministro Barroso considera que isso pode significar uma revolução no judiciário brasileiro. Estão começando uma aplicação concreta do que já se conseguiu desenvolver, e basicamente é um sistema capaz de, ao receber o processo, fazer um relatório do caso, do qual já constam as principais questões jurídicas em discussão. E ele conecta numa coluna lateral cada uma das questões jurídicas em debate com os precedentes qualificados. Eu considero que essa é uma ferramenta que vai mudar a vida dos juízes quando facilitar com grande celeridade o conhecimento dos precedentes existentes naquela matéria. A cooperação também envolve o Ministério Público, as defensorias públicas e os cartórios em procedimentos judiciais e até em campanhas humanitárias. E agora temos uma parceria, inclusive, com os cartórios para doações de órgãos. Criamos um app, um aplicativo de celular, pelo qual quem queira doar órgãos pode fazê-lo entrando nesse app e contactando diretamente um cartório de notas que faz esse registro da vontade de doação de órgãos. No dia que nós lançamos e divulgamos aqui, houve acho que 3.000 ofertas de doação de órgãos e há uma demanda muito grande, a gente ajuda a salvar vidas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Mário Guerreiro, juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ex-conselheiro do CNJ. Converso também com Leandro Fernandes, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede em Pernambuco, e membro do Comitê Executivo de Cooperação Judiciária do CNJ.
Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Mário. Eu sei que o senhor foi, como conselheiro, na época da implantação da cooperação judiciária, o responsável por esse trabalho. Por isso, eu lhe peço que o senhor faça um breve histórico de como surgiu a cooperação judiciária por meio da resolução e nos diga o que havia antes, como é que isso funcionava. Inicialmente, ela não teve muito efeito. Esses dispositivos entraram no CPC como uma novidade, mas, na realidade, assim, os juízes não sabiam ainda muito como utilizar, não era uma coisa do dia a dia, assim, né, da jurisdição. Com a Resolução 350 de 2020, vou usar até a expressão de um amigo, que é o desembargador Silvio Batista, de Pernambuco, ele fala que é com a Resolução 350 que a cooperação ganhou o mundo. Né? E realmente, depois da edição dessa resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, sim, a gente teve um grande incremento, né, nessa questão, seja no aumento de discussões doutrinárias, novas dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos, livros escritos sobre isso, seja na própria prática forense, com novas iniciativas de cooperação e boas práticas sendo realizadas diariamente, inclusive o CNJ ele tem um banco, né, de boas práticas no site. E depois da 350 também outras resoluções trataram do tema. Tivemos uma resolução especificamente sobre cooperação com câmaras arbitrais, que sempre tem uma certa dificuldade no cumprimento, né, das cartas arbitrais. E outras questões pontuais foram tratadas também no âmbito criminal, questão de recambiamento e transferência de presos. Então, uma série de questões que demandam uma certa concertação entre os juízes e que começaram a ser tratadas de forma mais específica pelo CNJ. E depois até teve a resolução 775 do Supremo Tribunal Federal também. E como o STF não fica vinculado às resoluções do CNJ, ele fez a sua própria resolução de cooperação judiciária. Então, quer dizer, reforçando também, né, e trazendo alguns elementos novos ali nessa resolução. Doutor Fernandes, eu gostaria que a gente agora falasse um pouco de como funciona na prática a cooperação judiciária. Qual é o alcance dela? Por que ela, como eu disse no começo do programa, pode tornar o trabalho da justiça mais ágil, mais eficiente? Por favor. Você definiu com precisão, Guilherme. A cooperação desburocratiza, facilita, agiliza o funcionamento do Poder Judiciário em diversas perspectivas. Embora haja necessidade de haver formalização do ato de cooperação, no sentido de isso ser registrado no processo, para que as pessoas que participam do processo tenham conhecimento de que aconteceu aquele ato de cooperação, a grande verdade é que não existe uma forma específica para ser feito esse ato. A cooperação é, por isso, muito fluida, muito aberta. É possível que os juízes, as juízas entrem em contato por meio de contato telefônico, mensagem eletrônica, e-mail, depois isso vai ser registrado no processo, e ajustem entre si a prática de atos processuais. Isso pode ser feito por solicitação, uma prestação de informações singela, um exemplo muito simples de cooperação judiciária, substituindo, por exemplo, as cartas precatórias, e aqui a gente retorna ao ponto que você trouxe da desburocratização do Poder Judiciário, até atividades bem mais complexas do que essas. É possível, por ato de cooperação, por exemplo, realizar atividades probatórias, atos processuais probatórios, produzir prova no processo, depoimentos, prova pericial, por exemplo, em cooperação judiciária, que vai racionalizar a atuação do Poder Judiciário e vai também economizar recursos de todos os envolvidos, do judiciário, da sociedade, do jurisdicionado. A cooperação, Guilherme, ela possui um caráter transversal. Ela atravessa o funcionamento do sistema de justiça, tanto na perspectiva da administração judiciária, é possível fazer atos de cooperação de natureza administrativa, estabelecimento de rotinas comuns, compartilhamento de equipes e tecnologia, por exemplo, quanto aspectos processuais, essa solicitação de informações no processo, a instrução em conjunto, decisão em conjunto, e também questões que envolvem os dois elementos, tanto o elemento administrativo quanto o elemento processual. É possível a instituição, por exemplo, de um núcleo de justiça 4.0 que tenha como viés principal a atuação em cooperação.
servindo de apoio, de suporte para outras unidades, inclusive em relação a questões repetitivas, casos de grande proporção, como foram as situações das tragédias de Brumadinho e Mariana, por exemplo, em que houve a constituição de um núcleo de justiça com essa perspectiva. Mário, eu vou pedir que o senhor avance um pouco mais nessas questões todas abordadas pelo doutor Leandro. Eu usei a palavra alcance para pedir que o doutor Leandro nos dissesse até onde vai. Pode ser usada no Brasil entre ramos diferentes da justiça, níveis diferentes? Por favor. O próprio Código diz que ela se dá entre qualquer segmento da justiça, né? Então, o juiz do trabalho pode cooperar com a justiça estadual ou com a federal, com a militar, né? Isso não importa. Se for uma coisa que vai ajudar na eficiência processual, é indicado que se use a cooperação. A cooperação tem como princípios justamente a informalidade, ressalvada a questão que o colega Leandro colocou, de que deve ser documentado no processo, mas não tem forma, né, específica para ser praticada. A possibilidade de ser utilizada para qualquer ato processual, né, o que dá uma versatilidade muito grande e abre realmente as portas realmente para a criatividade dos juízes resolverem problemas, no caso concreto, através da cooperação. E ela permite, como colocou também o colega Leandro, a cooperação não só entre vários segmentos da justiça, mas também da justiça com outros órgãos externos que estão fora do sistema da justiça, mas que contribuem de alguma forma para a prestação jurisdicional. E aí poderia citar vários, né, como, por exemplo, Ministério Público, Defensoria, OAB, as câmaras arbitrais que eu mencionei na minha primeira fala, né? Então, a cooperação, ela realmente ela nos dá um amplo leque de possibilidades, né? Até para dar um exemplo concreto, no Rio Grande do Sul, que teve uma grande enchente, né, que causou, prejuízos enfim, perdas humanas e materiais, né? Uma grande catástrofe mesmo. E isso teve também uma repercussão no trabalho do Poder Judiciário, né? Nós tivemos lá prédios que ficaram inundados, nós tivemos 500 servidores terceirizados que foram atingidos em alguma medida pelas águas, né? Então, o trabalho acabou ficando um pouco acumulado nesse período, porque foi um período que a gente realmente não conseguiu dar vazão, né? Ficou atendendo mais as urgências. A gente conseguiu manter o sistema funcionando online, mas atendendo mais urgências. Então, muitas audiências foram adiadas, né? Muitos atos processuais deixaram de ser praticados o que gerou um acúmulo. E também a gente tem agora uma série de demandas que estão ingressando em razão dessa catástrofe natural. E aí relacionadas enfim, pedidos de indenização contra o Estado, questões relacionadas a seguros, enfim, há uma série de demandas que surgem, né, em razão disso, que também aumenta, né, o volume já usual de processos que ingressam, né, no Poder Judiciário. Então, o CNJ editou a recomendação 152, sugerindo aos outros tribunais do Brasil que atuem junto com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em um mutirão, né, para ajudar a dar vazão a esse trabalho acumulado. Isso sendo implementado por meio de núcleos de justiça 4.0, que estão sendo organizados, que vão justamente receber essas demandas, né, extras, vamos dizer assim, né, que estão ingressando nesse período. E os juízes aí de outros tribunais vão poder, então, ingressar, né, por um acesso ao nosso sistema processual, que é eletrônico também, né, o EPROC. Então, quer dizer, os juízes vão poder ingressar através do EPROC e atuar realizando audiências ou até praticando atos decisórios nesses processos que tramitam no Rio Grande do Sul, né? Então, veja que assim, a cooperação ela pode até variar de acordo com a situação concreta que a gente está enfrentando no momento. Então, a versatilidade é muito grande. Por isso que é um tema que está sempre crescendo e sempre surgindo novas ideias sobre isso, né? E, doutor Leandro, o senhor faz parte do Comitê Executivo de Cooperação Judiciária do CNJ. Qual é o trabalho que esse comitê tem feito e que próximos passos se pode esperar, o que vem por aí em termos de cooperação judiciária? Mas eu vou pedir que o senhor faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos de cooperação judiciária, um mecanismo que dá mais eficiência e agilidade aos serviços da Justiça. Os nossos convidados são Mário Guerreiro, juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ex-conselheiro do CNJ. E também Leandro Fernandes, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede em Pernambuco, e membro do Comitê Executivo de Cooperação Judiciária do CNJ. Doutor Leandro, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. O senhor faz parte do Comitê Executivo de Cooperação Judiciária do CNJ. Qual é o trabalho que esse comitê tem feito e que próximos passos se pode esperar? O que vem por aí em termos de cooperação judiciária? O comitê e o CNJ como um todo tem um papel essencial, central em relação à cooperação. Primeiro, por estabelecer aquilo que nós podemos considerar como um marco regulatório, o marco normativo de cooperação, que, além do CPC, é a Resolução 350 de 2020, anteriormente comentada pelo Dr. Mário. E, numa outra perspectiva, o CNJ funciona como uma espécie de observatório de boas práticas em cooperação judiciária, como um agente de incentivo à cooperação, auxiliando em relação a treinamentos, formação. O próprio Encontro Nacional de Cooperação Judiciária é uma maneira de dar visibilidade às boas práticas, com um formato muito interessante, inclusive porque congrega reflexão teórica para que nós possamos desenvolver o suporte acadêmico, intelectual sobre essas ideias e aspectos práticos, demonstrando para os demais juízes, as demais juízas, as amplas possibilidades em cooperação. E o CNJ vem editando vários atos que também estimulam e contribuem para o desenvolvimento da cooperação judiciária, como o Dr. Mário havia anteriormente colocado. Então, o CNJ exerce um papel bastante amplo, bastante diversificado em matéria de cooperação judiciária. Estabelece um marco normativo, funciona como uma espécie de observatório de boas práticas, auxilia, incentiva, estimula a adoção de boas práticas, inclusive já tendo realizado uma modificação, uma atualização nas tabelas processuais para que possa haver o cômputo de atos de cooperação que são praticados pelos juízes. Então, tem essa atuação bastante abrangente e o comitê funciona como uma espécie de interlocutor geral, tanto recebendo demandas que vêm de diferentes instituições e de diferentes ramos do Poder Judiciário, também demandas internas, e propondo eventos, propondo novas resoluções, novas normatizações, identificando boas práticas, replicando e contribuindo para a difusão dessas boas práticas. O comitê tem um papel de acompanhamento e de difusão muito importante. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Eu conversei com o Dr. Mário Guerreiro, juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ex-conselheiro do CNJ. Conversei também com o Dr. Leandro Fernandes, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com sede em Pernambuco e integrante do Comitê Executivo de Cooperação Judiciária do CNJ. Muito bem, agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, decidiu adotar o ENAM como uma das fases de concurso para a magistratura. O uso do ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, contribui para a rapidez, para a simplificação do concurso e para a economia de recursos públicos. As inscrições para o TRF2 estão abertas e vão até o dia 8 de outubro. O CNJ capacitou mais de 27 mil pessoas para trabalharem com o BNMP 3.0, a versão mais recente do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Esse banco é um cadastro nacional importantíssimo para registro e gestão de pessoas custodiadas. É usado pela Justiça Criminal, Segurança Pública e Administração Prisional. O Centro de Conciliação do Tribunal Superior do Trabalho já promoveu acordos de quase R$1 bilhão em apenas 1 ano e meio de funcionamento. Foram mais de 3.700 processos com um resultado positivo, um índice de conciliação superior a 68%. Os tribunais regionais do trabalho somados alcançaram R$1 bilhão e 700 milhões em 29 mil acordos homologados. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje começamos o CNJ nas redes com uma ótima notícia.
Estão abertas as inscrições para o programa CNJ de Ações Afirmativas para o ingresso na magistratura. O programa busca ampliar a presença de pessoas negras e indígenas, com ou sem deficiência, no campo da magistratura. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de setembro. Acesse o site cnj.jus.br e confira mais detalhes. Que fazer transferência e pagamento por Pix é muito prático, todo mundo sabe. Mas o que nem todo mundo está atento é que receber um Pix por engano e não devolver é crime. A recusa da devolução pode ser enquadrada como crime de apropriação de coisa alheia. Mas muita atenção com o golpe do Pix. Só faça a devolução para a mesma conta, nunca em uma terceira conta informada. Assim, o dinheiro volta pelo mesmo caminho que foi enviado e o golpista não pode alegar que ainda precisa do estorno. Na dúvida, entre em contato com o seu banco. Os motivos que levam a mulher a entregar seu filho para adoção podem ser diversos. Independentemente da causa, esse é um direito previsto por lei que precisa ser respeitado e garantido. Da mesma forma, a lei prevê a possibilidade de retratação ou arrependimento, que deve acontecer de um jeito simples, com a informação à equipe de profissionais que cuida do caso. E o arrependimento não pode ser questionado ou julgado. Acompanhe nossas redes sociais e o canal do WhatsApp para ficar por dentro das notícias do Judiciário e dos seus direitos. Até a próxima! Agora é hora do quadro Por Dentro do CNJ. Vamos conhecer melhor mais um conselheiro que tomou posse recentemente. O juiz Guilherme Feliciano Guimarães assumiu o CNJ há 4 meses, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. É doutor em Direito Penal pela USP, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa e pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Nasceu em Taubaté, São Paulo, e tem 51 anos. Agora, vamos conhecer as origens do conselheiro. Eu sou filho de professores, eu diria classe média. Meus pais fizeram a sua vida na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ambos, inclusive se conheceram em uma escola rural e por conta disso sempre estudei em escolas públicas, né? Meu pai considerava uma contradição, sendo ele professor, depois diretor e finalmente supervisor de escola pública, colocar um filho em escola particular. Tive, porém, uma breve passagem por uma escola particular, apenas para me preparar para vestibulares. Depois fui militar, fui com muita honra militar da Marinha Brasileira, cadete no Colégio Naval. E depois deixei a Marinha para exatamente estudar Direito no Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo. A vida profissional. Eu tive, ao mesmo tempo, inúmeras atividades sempre no serviço público, né? Eu fui auxiliar administrativo de saúde no pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo, que fica ali no subúrbio da cidade de São Paulo. Depois fui escrivão de polícia do Departamento Estadual de Investigações Criminais, fui técnico judiciário na 18ª Vara Civil da Justiça Federal. Fui ainda oficial de justiça no extinto Tribunal de Alçada Criminal e depois, finalmente, juiz do trabalho. Sou atualmente juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté. Estive convocado por um bom tempo no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. E antes de vir aqui para o Conselho Nacional de Justiça, na cadeira do juiz de primeiro grau, eu era juiz auxiliar na vice-presidência judicial. Então, eu diria que uma vida toda dedicada ao serviço público. O papel do CNJ. É fato que muitas vezes o CNJ acaba capturando a mídia muito mais pelo aspecto disciplinar. Isto chama muito a atenção. Mas o Conselho Nacional de Justiça é importante, sobretudo, como um gestor e executor de políticas públicas para o Poder Judiciário, sempre com essa perspectiva de oferecer ao cidadão uma jurisdição mais célere, mais humana e, eu diria, mais transformadora. Portanto, uma justiça que seja capaz de transformar as comunidades ao redor, que seja capaz de melhorar a vida das pessoas. Esse é o judiciário no qual eu acredito. O trabalho do conselheiro no CNJ. Eu
assumi a Comissão Permanente de Sustentabilidade. Esta é uma pauta que de fato me interessa muito. Estamos organizando agora para outubro, final de outubro, a primeira Conferência Internacional para a Sustentabilidade no Sistema de Justiça. Também presido o Comitê para Atenção Prioritária à Saúde do Magistrado Servidor, eu dizia, uma das pautas importantes do CNJ. Estou também à frente do FONAREF, então a questão das falências e das recuperações judiciais. E uma pauta que me é muito cara, e eu termino citando esta muito especialmente, é a pauta do transtorno de espectro autista. Diz respeito à minha condição primeira, como filho do seu Sebastião e da dona Regina e como irmão do Antônio César. O meu irmão era do espectro autista. Esse é um olhar que eu quero trazer para o CNJ. Há juízes e servidores que estão no espectro autista e que muitas vezes têm vergonha de dizê-lo ou que não sabem que estão no espectro. Isto não raramente terminará aqui, por vezes, como uma questão disciplinar, quando na verdade é uma questão de saúde e de adaptação, sobretudo, muito mais do que de saúde. Então é preciso ter um olhar para essas pessoas para que elas possam ser aproveitadas, inclusive nas suas grandes potencialidades. O que é o direito? Há quem dirá que foi talvez a maior invenção da civilização desde o gênio romano ou até antes disso. Já que somos todos legatários do direito romano. Haverá quem diga que é um aparelho ideológico de Estado que servirá apenas à opressão das pessoas. Eu diria que talvez o direito seja um sistema de pulsões, repulsões e compulsões políticas com força cogente que se procura racionalizar a partir de uma retórica normativa. Mas que só faz sentido, e aí eu volto a uma resposta anterior, se for capaz de resolver injustiças, melhorar a vida das pessoas e promover benefícios nas comunidades em que o Poder Judiciário está. Para isso é o direito. E aí chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.